Saudações. Eu sou Napoleão Bonaparte. Talvez me conheçam pelas minhas conquistas, pelas batalhas que redefiniram o mapa da Europa. Mas antes do imperador, antes do general, eu fui uma testemunha e um produto da maior convulsão que o mundo moderno já viu, a Revolução Francesa. E hoje vou contar-vos a história como eu a vi, das ruas de Paris aos campos de batalha que me forjaram. Lembro-me bem da França pré-revolucionária. Era um reino de contradições gritantes. A nobreza e o clero viviam num luxo ostensivo, isentos de impostos, enquanto o terceiro estado, o povo, carregava o fardo de uma nação à beira da falência. Eu, um jovem oficial de artilharia da Córcega, sentia essa injustiça na pele. Via a arrogância dos oficiais aristocratas, que deviam suas patentes ao nascimento, não ao mérito. O ar cheirava a pólvora e a descontentamento. Então, em 1789, a barragem rompeu. A convocação dos Estados Gerais, a primeira em mais de 150 anos, não foi um ato de generosidade do rei Luís XVI, mas de desespero. O povo exigia pão, mas, acima de tudo, exigia voz. O juramento do jogo da pela, a formação da Assembleia Nacional. Cada evento era um trovão anunciando a tempestade. E a 14 de julho, a Bastilha caiu. Não era apenas uma prisão, era o símbolo do despotismo real. O seu colapso foi o verdadeiro início de tudo. Eu estava lá, em Paris, a observar. Via a energia crua, a esperança e a fúria nos olhos das pessoas. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão prometia liberdade, igualdade, fraternidade. Palavras poderosas. Palavras pelas quais valia a pena lutar. Mas a revolução, como um cavalo selvagem, era difícil de domar. A monarquia tentou fugir, conspirou com potências estrangeiras e selou o seu destino. A Convenção Nacional foi proclamada e a cabeça do rei rolou. Foi uma época de extremos. A Europa monárquica declarou-nos guerra, tentando esmagar a nossa jovem república no berço. Internamente, o medo e a paranoia deram origem ao período do terror. Robespierre e o Comitê de Salvação Pública. Vi homens que falavam de virtude a enviar milhares para a guilhotina. A revolução começou a devorar os seus próprios filhos. Foi um caos sangrento. Uma lição dura sobre como os ideais mais nobres podem ser distorcidos pela ambição e pelo medo. Enquanto Paris se afogava em sangue e intrigas políticas, eu estava nos campos de batalha, a defender a França. Foi em Toulon, em 1793, que tive a minha primeira grande oportunidade. Com um plano de artilharia audacioso, expulsei os britânicos e fui promovido a general de brigada. Eu não lutava por Robespierre ou por qualquer fação. Eu lutava pela França, pela ideia de uma nação baseada no mérito, onde um homem como eu, de origem humilde, pudesse ascender pela sua habilidade e coragem. Após a queda de Robespierre, veio o Diretório, um governo fraco, corrupto e ineficaz. A desordem reinava em Paris, enquanto eu conquistava vitórias espetaculares na Itália e no Egito. As minhas campanhas não eram apenas sobre território, eram sobre exportar os ideais da Revolução, ou pelo menos a minha versão deles. Eu trazia ordem, códigos legais e administração eficiente para as terras que conquistava. O povo francês, cansado do caos, via em mim a solução. Eles ansiavam por um salvador. E em 1799, no 18 de Brumário, eu respondi a esse anseio. Regressei do Egito como um herói, e num golpe de Estado, tomei o poder. Acabei com o diretório e estabeleci o consulado, tornando-me primeiro cônsul. Alguns chamaram-lhe o fim da Revolução. Eu digo que foi a sua salvação. A Revolução estava a morrer de anarquia. Eu dei-lhe ordem, propósito e direção. Preservei as suas conquistas mais importantes: a abolição dos privilégios feudais, a igualdade perante a lei, a liberdade religiosa.
Criei o Código Napoleônico, um corpo de leis que solidificou estes princípios e que ainda hoje influencia sistemas legais em todo o mundo. Reorganizei a administração, fundei o Banco de França, estabilizei a economia e criei um sistema de educação pública baseado no mérito. Trouxe a paz interna, pondo fim à guerra civil na Vendêa. A revolução começou com um grito por liberdade, mas o que o povo realmente precisava era de estabilidade e glória. Eu dei-lhes ambos. Transformei a energia caótica da revolução na força disciplinada do meu grande armé. E com ele, levei a bandeira tricolor por toda a Europa. Não como um mero conquistador, mas como um portador do destino. A minha coroação como imperador, em 1804, não foi uma traição à revolução, mas o seu culminar lógico. A França não precisava de um rei por direito divino, mas de um líder escolhido pelo povo e consagrado pelo sucesso. Eu era a personificação da revolução, um homem do povo que se ergueu ao mais alto posto através do talento e da ambição. Eu era a ordem nascida do caos. A história julgar-me-á de muitas formas, mas que fique claro, tudo o que fiz, tudo o que me tornei, nasceu do fogo e do sangue da Revolução Francesa. Eu domei a tempestade, dirigi o furacão e, a partir dos seus destroços, construí um império e uma nova era. A revolução foi o cadinho, e eu fui o aço que dele emergiu. Obrigado por me ouvirem contar a minha versão da história. Há sempre mais a aprender, mais a questionar. Se apreciaram esta viagem ao passado, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar e subscrever o canal para mais relatos como este. Até a próxima!